Bom, doutor, pela primeira vez nos últimos 32 anos, a Justiça Eleitoral tem o juiz na sede, na 41ª Zona aqui em Araputanga, e o Ministério Público soubemos que não será na cidade de Araputanga. Onde será e por que isso acontece? O Ministério Público é independente do Poder Judiciário. Então, cada poder tem suas regras próprias. No Judiciário, Araputanga, aqui onde estamos, contempla 5 municípios: Araputanga, Reserva do Cabaçal, Indiavaí, Jauru e Figueirópolis. Já o Ministério Público, ele está localizado em Jauru e contempla Figueirópolis. Essa é a diferença. Mas particularmente na Justiça Eleitoral, se você quiser resolver alguma questão do Judiciário, o senhor e a senhora precisam se dirigir a Araputanga. Se for Ministério Público, tem que ir para Jauru. Essa divisão é muito importante para aperfeiçoarmos a Justiça Eleitoral em prol do cidadão. Nesse caso, tudo transita pelo cartório eleitoral? Ou tem questões que é direta do Ministério Público Eleitoral? Se for alguma denúncia sobre irregularidade, é bom conversar no Ministério Público Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral vai movimentar o Judiciário com o requerimento pertinente. Doutor, quais as medidas estão sendo tomadas para garantir a segurança, e a integridade no processo eleitoral neste ano de 2024? O processo eleitoral é bastante complexo. Tem uma série de fases. Começa com o cadastro do eleitor, registro das candidaturas, votação, por fim, a diplomação. Processo complexo, e essa complexidade se aumenta ainda mais porque aqui na 41ª Zona Eleitoral temos 26 mil eleitores, nesses 5 municípios aí que eu salientei. Então imagine, 26 mil eleitores. Não é fácil, mas com uma equipe boa, acho que é uma equipe excelente, eleitoral aí, e com auxílio de todos os órgãos, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, Defensoria Pública, estamos com pés no chão e no horizonte evoluindo bastante. Uma andorinha só não faz verão, um juiz sozinho não consegue, mas com uma equipe boa, eu enalteço minha equipe eleitoral, chefe Amisson, espero que ele esteja ouvindo, e vamos juntos fazer dessas eleições municipais uma das melhores eleições, com garantia, segurança. E por falar em segurança, temos as urnas eletrônicas. As urnas eletrônicas, elas são muito confiáveis. O Brasil está muito bem nesse sentido. As urnas, todo ano, tem inúmeros testes públicos para avaliar a credibilidade das urnas. São testes públicos que, como o próprio nome sugere, são públicos, então várias entidades participam, Forças Armadas, militares, do Exército, Aeronáutica, Marinha participam, a OAB, a entidade civil, profissionais da tecnologia da informação, a fim de testar, que é a urna eletrônica, então nada melhor que um profissional da computação para testar a integridade das urnas. Aqui eu estou com dados aqui interessantes. Durante mais de 300 horas foram testadas todas as urnas, a segurança. E esse sistema, de forma pública e transparente, se revelou muito seguro. Então, eu posso garantir para o povo de Araputanga, até mesmo para o povo brasileiro, porque o Tribunal Superior Eleitoral, que instituiu a urna eletrônica, que nossas eleições são seguras e íntegras. Quem ganha isso é a democracia. Doutor, virtuais pré-candidatos para a eleição deste ano, podem usar as redes sociais, a internet, para divulgar que são pré-candidatos? Isso está permitido na legislação deste ano? Sim, a pré-candidatura, ela admite uma publicidade, mas eu vou fazer uma ressalva. Essa publicidade não pode ser no sentido de pedir um voto explícito. O candidato, o prefeito, a vereador não pode falar assim, vote em mim. Não. Ele pode falar, exaltar algumas qualidades pessoais, por exemplo,
eu sou um bom profissional e vou concorrer nas eleições. Mas jamais ele pode falar, vote em mim. Não pode ter pedido explícito de voto. Isso é ilegal. Então, recapitulando, em relação aos pré-candidatos, podem falar que vão concorrer às eleições e exaltar qualidades pessoais. É um bom profissional, é um bom pai, é uma boa mãe, se for uma candidata, é uma boa profissional também, tem uma boa relação no meio social, mas não pode fazer um pedido explícito de votos. Lembrando que se alguém incorrer nesta situação, pode ter o registro a posteriori cassado. Sim, uma série de medidas, multa, até mesmo a perda da diplomação, também a perda do registro partidário. Bem grave a situação, por isso tem que tomar todas as cautelas necessárias. Doutor, de que forma que estaria sendo feita para a fiscalização, né, do financiamento de campanhas para assegurar que todas as regras sejam cumpridas em todos que vão concorrer às eleições? O dinheiro do povo. Então, partindo desse pressuposto, tem que ter a máxima transparência. Se o dinheiro é do povo, tem que ter a máxima transparência. Tem o fundo eleitoral. Fundo eleitoral, Tesouro Nacional, o dinheiro do Brasil, e repassa um percentual para o Tribunal Superior Eleitoral. Esse percentual é bem alto, em torno de 5 bilhões de reais, para financiar a campanha desse ano, as eleições municipais. 5 bilhões de reais são divididos. Então, com esse dinheiro aí, os partidos vão promover a campanha, partidos, candidatos, e por ser dinheiro público, tudo tem que estar registrado. Gastou o material valor X, vai ter que estar elencado na planilha. Colocar o CNPJ desse prestador de serviço, dessa empresa, dessa pessoa física. Tem que ter transparência financeira. Essa prestação de contas é imprescindível, inclusive, para ser diplomado. Às vezes a pessoa ganha nas eleições, só que não realiza a prestação de contas adequada, ela não vai ser eleito, não vai ser diplomado. Tem que tomar muito cuidado. Então, quem for concorrer às eleições, se organize financeiramente, faça uma planilha. Hoje vivemos na era digital, é mais fácil demonstrar isso. O que nós queremos é transparência. Quando eu falo nós, o povo, porque o dinheiro é público, então tem que ter transparência. E como representante do Poder Judiciário, nós vamos fiscalizar. Tem que prestar essas contas, a gente vai fiscalizar. E se as contas estiverem corretas, a gente vai dar o respaldo e o candidato ou candidata eleita será diplomado. Doutor, de acordo com o último censo realizado no Brasil, os municípios desta região, inclusive Araputanga, a população diminuiu. Jauru, Figueirópolis, Indiabaí, Rezado do Cabaçal e Araputanga. A 41ª zona eleitoral também diminuiu o número de votantes? É curioso isso, né? Ter uma diminuição da população, mas não houve uma diminuição exponencial em relação ao número de eleitores. Olha, aqui o eleitoral de 2024, Araputanga, vai se compararmos em relação a 2022. Araputanga tinha 12 mil eleitores em 2022, agora em 2024 tem 11.528. Não houve uma mudança exponencial. E assim, no total, em 2022, segundo o censo, havia 26.597 eleitores, aqui na 41ª zona eleitoral. E atualmente 26.228. A mudança não foi muito expressiva, não. Ou seja, o trabalho continua o mesmo. Um trabalho de 26 mil pessoas, 26 mil eleitores, 26 mil cidadãos que vão votar, vão exercer a democracia e temos que garantir a segurança, o sigilo dos votos. Estamos aqui para isso. Bom, você está acompanhando a entrevista especial com o juiz da 41ª Zona Eleitoral, que abrange os municípios de Araputanga, Indiabaí, Reserva do Cabaçal, Figueirópolis e Jauru. Doutor, os gestores que vão concorrer ao pleito eleitoral, esses gestores ainda podem lançar obras, inaugurar obras, fazer shows? Eu lembro que não estamos falando só de Araputanga, são vários municípios aqui da região. Uma questão bem interessante. Acontece, o gestor público ele não pode
se utilizar da máquina pública para conseguir um benefício pessoal, uma vantagem em relação aos outros candidatos. A gente tem que assegurar a isonomia. Pensando nisso, a legislação determinou o seguinte: a partir do dia 6 de julho, no sábado, 3 meses antes das eleições, os gestores não podem comparecer na inauguração de obras públicas. Não podem comparecer porque a população pode associar a imagem dele à obra pública. Isso pode criar uma desvantagem em relação a outros candidatos. Por isso que a legislação estabeleceu esse marco, 6 de julho. Faço uma ressalva em relação a eventos culturais. O gestor pode participar de eventos culturais, ainda que seja posteriormente ao dia 6 de julho, mas desde que não haja promoção pessoal. Isso não pode ter promoção pessoal porque vai ferir a isonomia. Queremos que as regras do jogo sejam idênticas para todos. E é isso que a gente vai garantir. Como eu disse, mais uma vez, quem é o grande beneficiado é o povo. Doutor, quais as principais infrações eleitorais que os eleitores devem estar cientes e evitar neste ano eleitoral? Eu te pergunto, os eleitores têm que tomar as cautelas necessárias, né? Porque algumas condutas se amoldam a crime eleitoral. Uma delas eu vou falar sobre a boca de urna. No dia das eleições, no dia 6 de outubro, não pode haver uma manifestação que perturbe o silêncio do voto, a tranquilidade. Uma pessoa não pode colocar um som alto a fim de influenciar a outra pessoa a votar em determinado candidato. No dia das eleições, isso se chama boca de urna. Vai influenciar a pessoa, isso não pode. No dia das eleições, quero todos bem tranquilos, serenos, para irem até a sua sessão eleitoral e utilizarem a urna com todo o sigilo necessário. Agora, nesse trajeto aí, no dia das eleições, não pode ter som alto a fim de influenciar as pessoas, a liberdade do voto. Ok? Vamos ter a cautela necessária, porque isso é um crime de boca de urna. E as penas são bem duras. Também, olha, 1 ano de cadeia, pode dar 1 ano, detenção de 1 ano de cadeia, e multa bem alta também, boca de urna. Então, no dia das eleições não pode influenciar o seu colega. Às vezes tem disparidade em relação aos candidatos, mas isso é natural da democracia. Não pode influenciar, regimentar no dia das eleições, porque isso configura boca de urna. E também cuidado com as fake news. Interessante, né? Vocês trabalham em jornalismo, já se depararam muitas vezes com essa questão. E agora, com a tecnologia, qualquer pessoa tem o poder de disseminar informações nas redes sociais. Eu mesmo aqui posso, através de um clique, disseminar informações. E essas informações influenciam outras pessoas. E se essas informações forem mentiras? A legislação pensou nisso. São as fake news e também é uma conduta vedada e sujeita os responsáveis às penas legais, uma multa bem alta, inclusive detenção de 2 meses, cadeia de 2 meses. Então, antes de divulgar informações, analisem se aquela informação é verídica, porque isso pode influenciar o eleitorado. E não é o desejo do povo, o eleitorado tem que votar com base em informações que sejam verdade, não com base em mentira. Então a Justiça Eleitoral vai coibir essas fake news. Então, sirva de alerta aí, vamos tomar muito cuidado com a fonte da notícia, pesquisar, não vamos ficar divulgando prints de WhatsApp sem saber a fonte. Temos que ir em busca da verdade. Ok? Posso contar com o povo e mais uma vez a democracia que vence. Bom, doutor, já que estamos falando em infrações eleitorais, é bem importante conscientizar uma vez mais o eleitor para que não venda o seu voto. Sem dúvidas. Pergunta bem pertinente. Como eu disse, tem vários crimes eleitorais. Tem aqui boca de urna, também fake news, espalhar notícias falsas, tem esse aí. É gravíssimo, é a pena mais alta. Que é vender o seu voto em troca de algum benefício, dinheiro, até mesmo brinde. Então, o seu voto ele é inalienável, você não pode vender. É o seu maior instrumento de exercer a cidadania. Então,
cada cidadão, cada cidadã tem consciência de seu voto. E no dia das eleições estará garantido o sigilo absoluto. Vocês irão até a sessão eleitoral e, através da urna eletrônica, vão proferir o seu voto, o candidato, e vamos aguardar as eleições, o resultado final, torcer para o seu candidato, essa é a democracia, e a lisura e integridade das eleições. Ambas essas características, lisura e integridade, estarão garantidas porque são inúmeros órgãos atuando todos os dias para garantir a segurança das eleições. Doutor, e como que serão as eleições este ano em questão da lei seca? Gente, no dia das eleições, vou falar o horário. O Tribunal Superior Eleitoral falou que o horário é de Brasília, das 8 às 17 horas. Só que a gente está aqui em Araputanga, então o horário. O início da votação vai começar às 7 horas da manhã e vai se encerrar às 16 horas. Então, desde manhã aí até umas 17 horas, não pode beber, porque isso pode atrapalhar a votação, inclusive a sua própria consciência. Isso é vedado, pode prejudicar, pode receber multa, até mesmo responder por um processo criminal. Então, o conselho que eu dou: não beba. Se for beber uma cervejinha, algum drink, beba com consciência, mas depois dos resultados das eleições. Antes disso, não pode. Ok? Espero contar com o apoio da população nesse sentido. E o combinado não sai caro. Já estamos avisando que não pode beber. Se beber, vai sofrer as penalidades. Doutor, como está sendo garantido a acessibilidade das urnas eletrônicas para pessoas com deficiência? Isso é uma preocupação muito grande e estamos evoluindo a passos largos. A pessoa com deficiência tem total autonomia para exercer a liberdade política. Ela pode sim votar. Toda a acessibilidade estará garantida. As urnas eletrônicas têm o braille, então a pessoa com deficiência visual vai conseguir, através da linguagem do braille, escolher seu candidato e exercer a cidadania. Também tem a questão, uma pessoa com deficiência auditiva, haverá fones de ouvido, a fim de que essa pessoa exerça sua autonomia, faça diferença na atuação política. Também pessoas com dificuldade de locomoção, que usam cadeira de rodas, teremos rampas adequadas para que essa pessoa exerça esse munus público, essa nova função de votar e fazer a diferença na política, na sua cidade. E quem ganha novamente é o povo. E o povo é o maior vencedor dessa história. Inclusive, um recado aí para os candidatos. Nas eleições não tem perdedores. Não tem perdedores. O que a gente quer garantir aqui, eu como juiz eleitoral, todos os integrantes da Justiça Eleitoral, é garantir que as regras sejam idênticas. Vai no futebol, eu gosto muito de futebol. No futebol, se um time ganhar honestamente, certo? São as regras do jogo. O que a gente tem que garantir é a lisura, integridade, respeito às regras do jogo. E no final, evidentemente, vai ter um perdedor ou um vencedor, mas não pode entender por essa ótica. A rigor, nas eleições só existe um vencedor, que é a democracia. E isso a gente vai lutar com unhas e dentes para ser garantido com segurança. Bom, você acompanhou a entrevista com o juiz eleitoral da 41ª Zona, que abrange os municípios de Araputanga, Reserva do Cabaçal, Indiabaí, Figueirópolis do Oeste e Jauru. Dr. Dimitri Teixeira, muito obrigado pela gentileza, pelas palavras, por nos receber tão bem. E os microfones da Rádio Arco-Íris de Araputanga, do Araputanga News, que estão à disposição para outras colocações ou algum recado especial que o senhor queira fazer. É uma honra participar dessa entrevista, é muito importante ter esse diálogo com a população. Espero que eu tenha transmitido informações relevantes que auxiliem o povo para exercer o direito à cidadania. Ok? Muito obrigado e até a próxima.